Bom, depois da nossa última aula, que a gente fez aquele lápis, né? Vocês vão ver que eu zerei a minha cena aqui. Não precisam se preocupar, se vocês quiserem continuar com a cena do lápis ou criar uma nova, isso não vai ter importância agora, porque agora a gente vai falar dos nossos addons. Até agora eu não falei nada sobre eles porque eu queria separar uma aula aqui específica para isso, porque eu uso muitos addons, mas eu tenho os meus addons essenciais, né? Digamos que são os addons que eu não vivo sem, entre muitas aspas. Eu acredito que o addon é uma coisa que tem que ajudar a gente, mas também a gente tem que saber fazer sem eles, tá? Isso é importante. E tudo que tá aqui vocês conseguem fazer sem tranquilamente. Isso aqui é só para ajudar a nossa vida, tá? Bom, eu vou dar um breve resumo sobre cada um, tá? Porque se eu for explicar um por um separadamente, eu vou tentar, mas talvez fique muito longo, certo? Então eu vou dar uma explicada antes aqui, para vocês terem uma ideia. Node Wrangler já é o nosso conhecido, né? Ele basicamente cria atalhos, né, dentro dos nossos nodes para que a gente possa fazer ligações, recortes nas ligações, algumas coisas pré-prontas que nem o Ctrl T, né, que eu ensinei para vocês. Então ele basicamente é um facilitador na hora de criar materiais. Ele realmente economiza muito tempo, então eu recomendo muito vocês usarem, tá? Todos esses daqui eu recomendo vocês usarem. O Bool Bom, o Bool é o seguinte. Dentro do Blender a gente tem uma ferramenta chamada Boolean, tá? Ó, Boolean. Essa ferramenta aqui, ela basicamente faz um recorte na sua malha. Então você tem um quadrado e aí você quer remover só esse pedaço do quadrado. Para você poder fazer isso, você pode utilizar um boolean. Então você vai colocar um em cima do outro e vai pedir para o programa deletar essa parte aqui. Claro que tem vários poréns de usar um boolean, porque ele não deixa a sua malha correta, ela fica cheia de n-gons. N-gons nada mais é do que algo que não é um quadrado ou um triângulo, ou seja, algo a mais de 4 lados. Tá? Então, é muito prático, porém ele tem seus problemas, mas nada que não dê para arrumar, certo? Então, em algumas situações, vale super a pena utilizar. Até porque se o seu modelo não está tendo nenhum tipo de problema, né, e a textura dele vai ser tranquila, não está dando erro de shading, você consegue usar tranquilamente. Se não, a gente tem que fazer uma coisa que a gente chama de retopologia, que nada mais é que pegar a nossa topologia, ó, que está toda ferrada, digamos que isso aqui é uma peça só, e aí a gente vai lá, cria uma topologia em cima, e aí a gente vai ajustar os quadrados, tudo um por um certinho, para ficar tudo funcional, certo? O Extra Mesh e o Extra Object é melhor eu mostrar para vocês. Desculpa. O Extra Mesh e o Extra Curve é melhor mostrar para vocês na prática. Se eu apertar Shift A, perceba que o meu Mesh tem mais coisas que provavelmente o de vocês. É porque eu ativei esse Extra Mesh Object. Então eu tenho o Single Vert, o Round Cube, eu tenho esses Gears aqui, eu tenho esse Math Function aqui, Pipe Joins, Diamonds, Extras. Ó, por exemplo, se eu colocar um Diamond aqui, ó, vou rotacionar para vocês verem, e temos um diamante. Então, para certas coisas, ele é interessante. Eu uso bem pouco, sendo bem sincero, mas eu gosto de deixar ativado. Agora, o Extra Curves eu uso bem mais. Se a gente vier aqui a parte de curva, a gente vê que tem mais coisas aqui. Eu uso muito esse Curve Sprouts aqui. Então, ó, se eu adicionar ele, eu vou ter esse menuzinho aqui embaixo no canto inferior esquerdo, e aí eu consigo criar uma espiral. Tá? Então isso daqui é muito legal para fazer diversas coisas. Então é bem importante ter isso daqui. O Loop Tools. É difícil falar só uma coisa que o Loop Tools é, porque o Loop Tools faz infinitas coisas. Tá? Ele é tipo uma gama de menu com várias opções para poder fazer ajustes no Edit Mode. Novamente, eu vou mostrar na prática para vocês. Eu vou adicionar aqui um plano, por exemplo. Vou entrar no Edit Mode e vou subdividir ele algumas vezes. Inclusive, vou até aproveitar para mostrar essa área para vocês. Quando a gente faz qualquer ação no Blender, qualquer uma que seja, se a gente aperta Shift R, ele repete essa ação. Então, ó, eu apertei Subdivide. Se eu apertar Shift R, vai mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. E isso é realmente para tudo. Se eu mover, por exemplo, ó, apertar Shift R, ele vai mover mais vezes. Então é um atalho bem prático.
Eu vou subdividir mais uma vez para vocês conseguirem ver com mais clareza. Vou ir no meu modo de faces, já tá, na verdade. Vou selecionar esses aqui, tá? Esse quadradinho. Se eu apertar com o meu botão direito, vocês vão ver que aqui eu tenho um Loop Tools. Ele tá aparecendo aqui para mim agora. E a gente tem várias coisas, o Bridge, o Circle, o Curve, o Loft, o Relax. Algumas coisas dá para saber só pelo nome, né? Então, por exemplo, o Relax, muitas das vezes ele não funciona muito bem, eu não uso muito ele, mas ele dá uma relaxada na malha. Eu gosto de utilizar muito o Circle. Isso aqui é um salva-vidas. Você clica em Circle e ele faz o círculo para você. Poderia fazer círculo manualmente? Poderia. Vai ter que selecionar todo mundo. Aí vai ter que escalonar. Aí vai ter que selecionar aqui também. E esse daqui. E ajustar ia ser bem trabalhoso. Mas dessa forma agiliza muito. Certo? O Bridge, ele basicamente faz o que ele está escrito, né? Ele faz uma ponte entre duas malhas. Então, ó, se eu selecionar a parte de cima e a parte de baixo aqui, clicar com o botão direito, Loop Tools e dar um Bridge, ó, ele junta. E a gente tem opções aqui de quantidade de segmentos, se vai girar, se vai ficar normal. Então é algo muito prático, tá? Pra gente não ter que ficar vindo aqui, selecionar um, selecionar o outro, apertar F e aí seguir. Então isso é uma coisa importante. Inclusive, eu acabei de mostrar uma outra coisa para vocês. Estão percebendo que eu estou apertando o F várias vezes? Esse é o F2, tá? Ele é um melhoramento do fio do Blender, basicamente. Tá? A gente usa bastante. Depois que você ativa, você até esquece que ele existe, porque a gente usa tão automaticamente que a gente nem lembra que é ele que está fazendo isso. Agora a gente tem o meu queridinho, o Edge Flow. Eu uso muito, muito, muito o Edge Flow, tá? Vou mostrar aqui para vocês na íntegra também. Vou subdividir mais uma vez. Vou escalonar esse aqui, vou escalonar esse. E agora já dá para vocês terem uma ideia. O que o Edge Flow faz? Na verdade ele faz muitas coisas, tá? Mas a principal, que é a que eu acho mais interessante, é que... Como é que eu vou explicar? Ele meio que delimita entre esse ponto e esse ponto qual que seria a curvatura desse aqui, certo? Então, ó, se eu apertar com o botão direito, estou no Edge, tá? Não vamos esquecer disso. E eu vier aqui em Set Flow, eu vou ter o Set Flow, Set Curve, Set Linear. Se eu apertar Set Flow, ó, perceba que ele já deu uma abaulada para mim, certo? Então isso daqui pra gente fazer coisas curvas é muito prático. Nesse caso aqui ele tá dando uma deformada ali do lado, porque eu estou usando um cubo com pouca resolução, mas nada impede a gente de ajustar aqui, ó. A gente pode ajustar a tensão, a gente pode ajustar o min angle aqui, o absolute, o fact, onde ele começa, tá? Se vai ser smooth ou se vai ser linear, isso é uma coisa que tem também. E algo muito interessante, que é bem legal de usar também, não é sempre que vai precisar usar, mas é interessante, aqui ó, eu vou selecionar essa parte de cima, segurando o Ctrl e o botão direito. Onde eu clicar, ele vai seguir. Tá? Cliquei algumas vezes. Vou fazer mais um aqui, mais um aqui. Beleza. Se eu selecionar esses lados aqui, vou selecionar todos os lados. Perceba que a curva não está muito legal, certo? Se eu vier aqui em Set Flow e apertar em Curve, olha só, que coisa linda. Ele já ajusta a curva pra gente. Então isso daqui, para conseguir deixar o que você quer realmente curvo, é uma maravilha. Então isso daqui funciona muito bem. Vou dar um exemplo simples e prático. Você está fazendo a alça de uma caneca. Só que você fez, não ficou muito legal, não tá uma curva legal, não tá direito. Você tem várias opções. Você pode selecionar o loop e apertar Ctrl Q. Ó, eu vou puxar aqui, ó. E agora eu vou apertar Ctrl Q. Por que Ctrl Q? Deve ter achado esquisito agora. Porque Ctrl Q é o meu atalho do Edge Flow. Dentro do Blender, a gente consegue vir em qualquer coisa, apertar com o botão direito. E aqui, ó, você vai ver que debaixo do Quick Favorites, a gente tem esse Assign Shortcut. A gente pode colocar um atalho. O atalho do meu Set Flow, aqui, ó, é Ctrl Q. Então, eu basicamente apertei com o botão direito, Change Shortcut, apertei Ctrl Q. E aí ele criou esse shortcut para mim. O seu pode ser Ctrl 2, não, F1 não, porque F1 a gente usa. Pode ser, sei lá, Shift Q. Tenta usar coisas com Ctrl e com Shift e alguma letra, porque provavelmente não vai ter nada no Blender que tenha esse atalho, certo? Então, ó, se eu apertar Ctrl Q aqui, ele já ajusta pra gente, certo? E por último, mas não menos importante, porque eu uso bastante, 3D Viewport Pie Menus aqui. Ele basicamente melhora os menus do Blender, tá? Então, por exemplo, se eu apertar
X, não, X não, perdão, Ctrl S, ó, ele abre um menu de save para mim. É muito mais fácil para poder importar, exportar e fazer várias outras coisas. Tem um que eu gosto muito, vou mostrar para vocês. Deixa eu jogar para cá. Digamos que eu tô com isso daqui meio pro lado errado, tá meio angulado. Como é que eu arrumo isso? Tem várias maneiras. Você poderia apertar S, Y e apertar 0 para zerar o ângulo. Mas com o Viewport para menu você pode só apertar Alt X. Olha só. Como eu já sei que eu quero alinhar no eixo Y, Alt X, Align Y. E pronto. Alinhou pra gente. Isso aqui, a longo prazo, é muito prático, tá? Economiza muito tempo. Bom, vamos parar de falar agora, né? Já expliquei sobre eles mais ou menos. A gente vai ver mais ao decorrer, porque eu quero que vocês deixem ativos pro decorrer do aprendizado de vocês, né? Mas a gente não vai usar necessariamente todos, certo? A gente vai usar o que funcionar melhor no produto que a gente estiver modelando. Como a gente coloca esses addons? Vamos vir aqui em Edit, em Preference, e percebam que a gente tem aqui Addons, Themes e Get Extensions, tá? Se você estiver usando um Blender, uma versão mais antiga, talvez o seu não tenha esse Get Extensions, porque agora a gente consegue pegar ela diretamente pelo Blender, ele conecta na internet e manda para cá. Mas eu vou ensinar todas as maneiras para não ter erro, caso você não consiga acessar por aqui, caso você não esteja achando, a gente vai conseguir resolver. Se você tiver aqui em Addons, todos esses aqui basicamente são nativos, tá? Então você pode só escrever Node Wrangler, ele vai aparecer. Você pode escrever Extra Mesh Object, ele vai aparecer. E aí é só você clicar nesse checkboxzinho aqui. Agora, se não estiver aparecendo para você, você vai vir aqui em Get Extensions. Mas uma coisa importante. Se você não estiver conseguindo acessar, vem aqui em System, ó, e tem aqui, ó, Operate System Settings, Open Blend Files. Não é esse não. Deixa eu ver onde é que tá. Ah, tá. Então tá ajustado. É porque eu me lembrava que tinha que logar. Mas não é o caso. Então tá tudo certo. Mas vou explicar sobre isso daqui. Você basicamente pode ter várias versões do Blender. E aí você pode falar, registrar aqui, por exemplo. A minha versão aqui é 4.2. Mas eu estou trabalhando num projeto que todo mundo usa a 4.0 por algum motivo específico. Você pode baixar a 4.0 e apertar aqui em Register. E aí todos os projetos que você abrir, a partir de agora, vão ser abertos pela 4.0. Tá? Isso aqui é para facilitar se você estiver mexendo com esse tipo de coisa. Mas voltando aos addons, lá em Get Extensions, tá? Você vai ter aqui as extensões para você poder baixar diretamente pelo Blender, né? Basicamente pelo site do Blender. Vocês já vão entender por que pelo site. Mesmo esquema, só escrever e pesquisar. Ó. O Node Wrangler meu não está aqui porque o meu está no addons. Mas, por exemplo, o 3D Viewport PyMenu está ali, o Edge Flow também está aqui, o F2 também está aqui, certo? É só apertar em Install e tá tudo certo, tá? Tá tranquilo. Agora, mais uma maneira, que essa maneira aqui literalmente não vai ter erro, tá, gente? Vocês vão entrar no Google, escrever Blender Addons, clicar aqui, e vocês vão procurar. Muitas coisas vocês não vão precisar nem procurar, porque elas vão estar bem fáceis de achar. Ó. Por exemplo, se eu não me engano, na 2 ou 3 já tem o Bull Tool aqui, ó. O Edge Flow já está aqui também. E aí, como você faz para instalar? Clica aqui, e não tem jeito mais fácil. O Blender deixou realmente isso muito simples. Você aperta aqui em Get Addon, ó, Drag and Drop into o Blender. Você literalmente segura, puxa, joga no Blender e ele instala para você. Tá? O meu já está instalado, né? Então tá tudo certo. Ou seja, não vai ter erro, tá? Vocês vão conseguir instalar independente se vocês têm o Get Extension, se vocês só têm o addon, da maneira que vocês preferirem, vocês vão poder instalar esses addons, certo? Ah, e uma coisa muito legal. Se vocês tiverem esses Get Extensions aqui, vocês conseguem mudar de addons aqui para themes. Lembra que eu comentei lá no começo que eu usava um tema no Blender? Eu uso esse tema aqui, ó. Professional. É só você vir aqui e instalar. O meu não está instalado porque eu instalei bastante tempo atrás por fora do Blender, né? Aí eu joguei aqui. Você pode só instalar e utilizar. E você pode usar qualquer tema que você quiser. Tem vários aqui, ó. Eu vou instalar um aqui para
vocês verem mais ou menos. Vou pegar esse retrô aqui. Vou apertar install. Olha aí, nossa, fiquei cego. Deixa eu ver esse Ember Green aqui. Aí, ó. Legal, bem bonito. Esse Energy Gold aqui, vamos ver. Certo? Mas eu vou voltar pro meu que eu gosto bastante, que é o Professional. Certo? Aí vocês vão ter aqui em Themes todos os que vocês baixaram. Já tem o Light e o Dark, que é o padrão do Blender. Né? Vou voltar pro que eu uso. Bom, por essa aula é isso. Instalem todos os addons, tá? Porque na próxima aula a gente vai fazer a nossa Startup File. Já vou dar uma prévia do que é uma Startup File. Basicamente, quando você abrir o Blender, já vão ter coisas dentro dele. Isso vai facilitar muito na hora de você fazer uma iluminação. Por exemplo, eu vou ensinar vocês a já deixar uma iluminação pronta, porque essa iluminação vai ser a base para a iluminação dos nossos próximos exercícios, certo? Então, vocês tendo essa iluminação base, vocês não vão ter que ficar perdendo tanto tempo para começar a iluminar a cena, vocês não vão ficar muito perdidos. Vocês já vão ter uma visão do produto, ou do que vocês estiverem modelando, e vocês já vão ter um render. E aí você falar, não, eu não quero tanto assim, eu quero mais escuro, eu quero uma luz mais amarelada, mais azulada, e por aí vai. Tendo essa Startup File, a gente também consegue salvar configurações, a gente consegue salvar todas as configurações de render, a gente já consegue deixar tudo setado para você abrir o Blender e mandar ver, modelar, esculpir, fazer o que você quiser, e já vai estar tudo organizado, certo? Então é isso, e vejo vocês na próxima aula.